Olá, boa noite a todos. Estamos aqui reunidas para outra conversa virtual. Hoje, Deise Benedito, junto com o Planeta Digital.help, Heloísa Freitas e Denise Argemi. O Planeta Digital.help fará aniversário mês que vem. Estaremos fazendo 1 ano de existência. E nesse 1 ano foi muito intenso. E, principalmente, vale a pena a gente sempre relembrar o nosso objetivo do Planeta Digital.help, que é a inclusão das mulheres no mundo digital e no mundo virtual. Nós também procuramos levar notícias relacionadas à tecnologia e à inovação a vocês. Vou ler o currículo da Deise Benedito para vocês. Mestre em Direito e Criminologia pela Universidade de Brasília, 2019. Atualmente trabalha na liderança do PSOL, na Câmara dos Deputados, em temas relacionados à segurança pública, relações raciais e gênero e direitos humanos. Foi perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, decorrente do Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas contra a Tortura. Foi diretora do Departamento de Promoção e Defesa e assessora especial da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ingressou no movimento social na década dos anos 80. Foi fundadora do Coletivo de Mulheres Negras, GELEDES, Instituto da Mulher Negra. Atuou na Fala Preta, Organizações de Mulheres Negras, tendo participado da ECO 92, Conferência Mundial de Direitos Humanos em Viena. Integrante da Comissão de Organização da Sociedade Civil nas conferências preparatórias à Conferência Mundial contra o Racismo, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, em 2001, na África do Sul. Membro da Comissão Organizadora das Conferências Nacionais de Direitos Humanos, 1995 até 2008. Atua como palestrante em conferências nacionais e internacionais contra racismo, sistema penitenciário e prevenção e combate à tortura, mulheres negras e relações raciais e juventude negra. Tem experiência nas áreas de direito e administração pública, atuando principalmente nos seguintes temas: formação e capacitação da sociedade civil e para gestores públicos nas áreas de direitos humanos, gênero e raça, política criminal e penitenciária, prevenção e combate à tortura. Deixo agora a palavra com a Denise. Bem, então, boa noite, Deise, grande prazer em te rever. Recordando que no ano passado tu estivestes em Porto Alegre participando do nosso seminário internacional da Comissão Especial da Igualdade Racial, liderada pela Carla Meura, nossa colega Carla Meura. Bem, depois desse currículo que diz muita coisa, mas não diz tudo, eu gostaria de introduzir a nossa conversa virtual de hoje com um apanhado geral. Como é que tu vês essa questão sanitária e política que nós estamos vivendo com relação principalmente às mulheres e à população negra no Brasil atualmente? Bom, boa noite a todos e todas, obrigado pelo convite, Denise, um prazer estar com você, Heloísa, com todos vocês que estão agora acompanhando, né, esse debate. Eu vejo com uma extrema preocupação. Nós estamos fazendo esse debate hoje, né, no dia 16 de maio, né, e no último dia 13 de maio, mais uma vez, se lembra da abolição da escravidão nesse país, né? E quando a gente vai falar desse processo, a gente tem que lembrar uma coisa: a história desse país, como ela foi composta, né? Então, eu penso que quando a gente dá uma volta na história, né, a gente vê que nesse mesmo mês de maio, né, a gente teve, no dia 13, o nascimento de Lima Barreto, né? E também nesse 13 de maio, em 1833, ocorreu um grande levante na Fazenda Santa Isabel, no interior de Minas, hoje chamada Cidade de Cristália, no interior das Minas Gerais, onde os escravos se rebelaram e teve uma grande mortandade de pessoas, incluindo principalmente os senhores de engenho. Eu acredito que essa data do 13 de maio não foi por acaso escolhida por Isabel, né? Eu acredito que tem uma relação, porque foram muitas pessoas, muitos escravos punidos, muitos condenados ao enforcamento pela rebelação toda sobre o processo escravista.
Mas uma das coisas principais, quando a gente vai falar, para a gente chegar nos dias de hoje, é lembrar, quando a gente vê a questão da pandemia, que está hoje assolando o nosso país, as pandemias que se alastraram durante todo o processo da história do Brasil. E eu começo falando do que foi a invasão dos europeus no nosso território, né? Principalmente da questão da violência. A violência dentro dos padrões, por eles considerados civilizatórios, que foi o processo de dominação do território, de colonização nesse território. E quando a gente fala de violência, né, perpetuada pelos europeus, a gente tem que ver também o que foram feito das mulheres indígenas, né? Porque os indígenas já habitavam aqui. E quando a gente fala de violência contra a mulher, né, o que foi feito das mulheres indígenas? Quantas dessas mulheres foram submetidas, né, a inúmeras violências, a dilapidação do seu corpo, com estupros, com surras, né, com serviços sexuais que as mulheres indígenas foram submetidas. Quando a gente fala de tortura, as primeiras mulheres torturadas nesse continente foram as mulheres indígenas. Quando a gente fala de extermínio, os primeiros exterminados foram os povos indígenas. Quando a gente fala de aprisionamento, os primeiros aprisionados foram os povos indígenas. E quando a gente fala de exploração sexual, as primeiras crianças exploradas sexualmente nesse território foram as crianças indígenas. Então, eu não me vejo, enquanto uma mulher negra e feminista, falando contra a violência se eu não me reportar às mulheres indígenas. Eu não posso qualificar quais são os mais violentas, as quais que sofreram mais. Para mim, falar de violência contra a mulher, a grande pandemia que se alastra há séculos com as mulheres nesse país, eu não posso deixar de falar da violência impetrada contra as mulheres indígenas. E, na sequência, toda a violência impetrada durante o período da escravidão nesse país contra os jovens africanos que aqui desembarcaram. Eu falo que o genocídio da população negra se iniciou nesse país a partir do primeiro navio negreiro ancorado em 1549 na Bahia, né? E sem contar, quando a gente fala de doenças contagiosas, o quanto de pessoas, milhões e milhões de pessoas, durante todo o processo que perdurou 300 anos, foram contaminados no interior dos navios negreiros com doenças contagiosas, que antes, quando desembarcaram, centenas eram isolados em quarentenas. Afinal de contas, eles eram uma mercadoria, e essa mercadoria teria que estar em condições de ser comercializada. Então, quando a gente fala dessa questão, a gente tem que pensar que não é a primeira pandemia que a população negra enfrenta. As doenças contagiosas se instalaram também no interior dos navios negreiros. Má alimentação, péssimas condições de saúde, né? Péssimas condições de habitabilidade, principalmente porque ficavam amontoados uns sobre os outros, acorrentados, vitimados, né, de doenças, vitimados pela falta de uma alimentação adequada e higiene, principalmente. Sim. Então, quando você fala, Denise, a questão sanitária para a população... Eu queria te interromper um pouquinho, desculpe. Eu gostaria, ótimo tu teres retornado, que nós continuássemos com esse fio condutor histórico para que as pessoas que vão nos assistir compreendam quando começou essa desigualdade que teve origem justamente quando aportou o primeiro navio negreiro no Brasil e que todo esse sofrimento, essa dororidade que as mulheres negras têm falado, que vamos chegar lá mais adiante, nós gostaríamos que tu desenvolvesse, ainda que sucintamente, todo esse histórico para que as pessoas entendam que quando os negros e alguns brancos, como nós, falamos de racismo, não é mimimi. Isso tem raízes lá atrás, mas se reflete até hoje e muito provavelmente nessa pandemia, as pessoas que mais estão sofrendo neste momento, me parece que são as pessoas negras e talvez em especial as mulheres negras. Então eu gostaria que, por favor, que tu prosseguisse e a gente vai tentar interromper o menos possível. Então, dentro desse contexto que eu estou falando, esse contexto histórico, né, a grande questão foram as condições, né, de transporte dessa carga humana, né, que era composta de jovens africanos, na faixa de 12, 13, 14, 20, 25 anos, que vieram para cá com o objetivo do desenvolvimento desse país. Remetidos aos canaviais, remetidos às minas de ouro, remetidos à agropecuária, remetidos à construção de prédios, todo esse processo. E com a chegada das mulheres negras,
também essa questão se intensifica, porque eram objetos a serem comercializados. Eu quero deixar isso sempre muito bem claro. Foi despersonificado, durante o processo de 300 anos, a pessoa, né? Não se levava em consideração que eram pessoas, que eram seres humanos, que vinham de uma construção histórica das suas regiões, das suas nações africanas, e aqui tiveram que reconstituir as suas vidas em cativeiro. Eu tenho o hábito de dizer que, quando se fala de questão de aprisionamento, né, eu sempre falo que uma das questões mais sérias no país foi que a nossa escravidão ela foi uma execução penal sem crime, porque as pessoas foram condenadas a perder a sua liberdade, eram chicoteadas, eram castigadas, eram punidas por se rebelarem contra o sistema escravista que foi imposto nesse país. E esse sistema também se alastrou para as mulheres negras, para as mulheres africanas. E, principalmente, dentro desse processo, os castigos, a tortura. Quer dizer, a prática da tortura não é uma coisa que aconteceu nos anos 60. A tortura nesse país, ela veio há muito tempo. Quer dizer, você castigar os povos indígenas, você torturar os homens e mulheres negras, condená-los ao tronco, né? Nós não tivemos um código negro, o Código de Noá, né, que regulava a escravidão, como na França e outros países. Não, nós tivemos as ordenações filipinas, e as ordenações filipinas eram o regramento português. E no regramento português se estipulava até 300 chibatadas ou então a pena de morte. Então, foi sobre essa égide que perdurou os 300 anos de escravidão no país. E aí, quando a gente fala dos castigos perpetuados, eu quero fazer uma divisão aqui. Assim como as mulheres negras eram viciadas, eram castigadas, no interior da Casa Grande, as mulheres brancas, as sinhás, também eram violentadas pelos seus maridos, eram também castigadas no interior das suas casas, porque o processo escravista ele se baseia no patriarcado. Num patriarcado e numa exploração capitalista, numa exploração da mão de obra. Então, todas as violências perpetradas contra as mulheres, contra as sinhás, pelos seus senhores no interior da casa, também se desdobrava para dentro das senzalas, para dentro das mulheres africanas que estavam no processo de escravidão. Porque a violência com que esses homens administravam as suas famílias e a partir da força que estabeleciam a submissão das suas sinhás, das suas mulheres, das suas filhas, também repercutia juntamente com as escravas, porque eram propriedades. Então, a partir dessa propriedade, esse cara, ele batia, ele espancava a mulher dele, toda machucada, ele ia na senzala e escolhia uma mulher para ele ter relação sexual. Claro. Uma escrava para ele se relacionar sexualmente. E batia, e castigava, e aí, quando a sinhá ficava sabendo, a sinhá ia lá, também a castigava, tirava os olhos, arrancava as orelhas, tirava o bico dos seios. Quer dizer, ela também vilipendiava essa mulher. Quer dizer, todo o processo quando a gente fala de violência, principalmente violências contra as mulheres, é um processo histórico na sociedade brasileira. O patriarcado, o machismo, né, e o poder... patriarcado estrutural, o racismo estrutural também, né, o machismo, não é? Estruturou o racismo, estrutura o racismo e estrutura a violência. Né? Claro. Quer dizer, a violência e o racismo contra mulheres no país, ele é estruturado numa linha histórica. E aí, quando a gente tem todo o processo, né, a luta das mulheres negras no Brasil, e eu cito aqui, em 1830, a Irmandade da Boa Morte na Bahia, que era um grupo de mulheres escravizadas, um grupo de mulheres escravas de ganho, que se organizaram para a compra da carta de alforria dos seus filhos e maridos. Que não é diferente do que nós vemos hoje, de mulheres negras, mulheres pobres na periferia de todo esse país, muitas vezes trabalhando durante o dia, o períodozinho que sobra, elas vão fazer um bolo, vão fazer um café, vão instalar uma banquinha em qualquer esquina de muita movimentação para arrecadar um dinheiro, muitas vezes, para poder visitar o filho na cadeia, para poder pagar o advogado para tirar o filho do socioeducativo, para poder pagar o advogado. Quer dizer, a busca da liberdade para nós, mulheres negras, sempre esteve intrínseca na nossa vida. Né?
as alternativas de vida. E aí, quando a gente fala desse processo do pós-abolição, o que eu vejo, o que eu observo? Que o pós-abolição não garantiu para a população negra absolutamente nada, nem escola, nem saúde, nem moradia, nem educação. E aqui, se estrutura... Eu gostaria, desculpe, de te interromper, porque a maior parte das pessoas brasileiras não conhece essa história. Não é assim que se ensina a história do Brasil nas escolas. Ou seja, as pessoas não sabem que saíram da escravidão sem estrutura alguma, sem trabalho, sem casa, sem absolutamente nada. É isso que eu gostaria que tu explicasse um pouco, porque hoje diz, não, o neguinho, a neguinha, mas é que isso começa lá, isso tem toda uma estrutura atrás, né? Tu fala um pouquinho sobre esse processo, a forma com que essas pessoas saíram da escravidão, entre aspas, vamos dizer? Você imagina que essas pessoas, né, principalmente essa população africana, ela foi totalmente dividida. Então, foi separado filhos de maridos, maridos de mulheres e filhos. Durante o processo que uma mulher dava à luz, aquele filho já seria escravizado ou poderia ser vendido, o marido poderia ser vendido para qualquer outra fazenda. Quer dizer, todos os processos desestruturantes possíveis durante o período da escravidão estavam presentes. E, principalmente no pós-abolição, nada foi garantido a essa população que trabalhou durante 300 anos. Então, você sai sem escola, sem indenização pelo trabalho, sem moradia, sem absolutamente nada. Então, as populações dos engenhos, né, dos interiores dos estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, o que eles foram? Eles foram todos para o centro das cidades, né? A população que foi escravizada aí no Rio Grande do Sul trabalhava em charqueadas, né? Trabalhava em setores terríveis, no lugar mais úmido, mais frio, e eram inúmeros negros que vinham do Rio de Janeiro, né? Que morreram na Guerra dos Farrapos, que foram os tais voluntários foram traídos na Guerra e foram traídos os lanceiros negros, entendeu? Quer dizer, todos numa expectativa de obter o quê? A liberdade. Então, quando você tem o fim da abolição, você tem a liberdade, mas você não tem assegurado a cidadania, tornar-se cidadão, tornar-se agente de direitos, tornar-se uma pessoa na sociedade brasileira. Não. Sim. Então, você tem essa população que foi para os grandes centros urbanos, né? São Paulo, Rio de Janeiro, 1910, estoura para subserviço, para o subemprego, porque sem saber ler e escrever, né? Você só tinha experiência dos trabalhos manuais, os homens foram para as linhas de ferro, as mulheres foram para as casas de família, foram para as ruas, né? Foram ser empregadas domésticas, foram ser passadeiras, engomadeiras, ama de leite, quer dizer, para poder reestruturar o modelo de família que eles foram criados, que era um modelo de família branca, com pai, com mãe, com filho. E essa população foi morar onde? O que foi a Guerra dos Canudos, se não uma promessa de terras, né, para aqueles que lutaram lá em Canudos? E quando voltaram de Canudos, o que foi dado para eles de terra? O Morro da Previdência, no Rio de Janeiro, o primeiro morro do Brasil, né? Então, esse pedaço de terra que foi assegurado por uma série de pessoas, homens negros, que foram lutar, né, na Guerra de Canudos. E, a partir daí, a gente tem um outro detalhe muito sério, que em 1910 estoura, né, por falta de organização sanitária no modelo do Bela Época, né, da sanitarização, começa a estourar as primeiras doenças, principalmente a varíola. As epidemias, né? Por falta de saneamento básico no centro, que foi ocupado principalmente por essa população pobre, imigrantes pobres, que foram incentivados a vir para o Brasil, principalmente italianos e poloneses. Para substituir justamente a mão de obra negra, né? Que não era mais... Sim, para substituir uma mão de obra negra dentro do processo de embranquecimento do país, porque naquela época já eram mais da maioria da população, era a população ex-escravizada, incentivados, né, para ganhar terras e tudo. Então, um exemplo disso é o Rio Grande do Sul, é Santa Catarina, é o Paraná, né, com a vinda de europeus para trabalhar nessas terras. Sim. E com terras garantidas, com escola garantida, com moradia garantida. Coisa que não foi garantida aos negros, não é? Nada disso garantido aos negros. E aí você tem a grande questão, as pandemias da varíola, né?
as pandemias do que foi o processo de 1910 com a guerra da vacina. Quer dizer, quando Oswaldo Cruz propõe que sejam todos vacinados, né? Compulsoriamente, querendo ou não, todo mundo tinha que se vacinar. Né? Quer dizer, a grande rebelião da guerra da vacina. E quem foram a maioria da população que morreu em 1910? Foi a população negra. Né? E aí, hoje, nós caminhamos, dentro do processo histórico do Brasil, o que nós vemos? Um intenso esforço de engajamento, de introdução da população negra na história, não só na história que não é contada, mas principalmente dentro da sociedade brasileira. E aí a gente tem o quê? Com o avanço, né, do avanço dos vários movimentos sociais, e eu sempre digo, o primeiro movimento social nesse país foi a instalação de Palmares. Como que você vai, né? Palmares foi a primeira república socialista que teve nesse país. Em 1695 já tinha eleições diretas para rei. Lá no Quilombo tinha negros, africanos, fugidos, alforriados, né? Tinha indígenas, tinha população branca pobre, e esse quilombo durou 100 anos. Então, houve um projeto político engajado e social nesse país, né? Então, a gente já teve uma república socialista nesse país, que se manteve por 100 anos, e muitas vezes isso é negado, a verdadeira história. Eu sei disso porque li Décio de Freitas, entendeu? Então, e os quilombolas se organizaram, que fugiram pelas matas, né? Direto ou indiretamente, teve um apoio dos povos indígenas. Porque quantos desses que fugiram e organizaram quilombos não foram encontrados semi-mortos por indígenas que os levaram para a aldeia, curaram suas feridas e deixaram que seguisse? E a gente, na história do Brasil, a gente não vê conflitos entre indígenas e a população negra. Você nunca viu os povos indígenas invadindo o quilombo dizendo, sai daí que a terra é nossa. Muito pelo contrário. Se tem uma relação respeitosa, terra é mãe, a gente não trata, a gente não vende, a gente não troca e a gente não dá. Então, essa é uma grande questão a ser abordada. Como as comunidades quilombolas se mantiveram, como os povos indígenas se mantiveram, né? E a troca de experiências nos percursos, né, das matas desse país. Né? Então, isso é muito importante resgatar. E aí, quando a gente fala desse processo absurdo, escravista, que propõe essas divisões, né, de dor e sofrimento, a gente vê a questão das mulheres. Né? Como as mulheres negras sobreviveram a tudo isso? Como as mulheres negras enfrentaram o pós-abolição e se reconstituíram e se reunificaram? Quando eu falo da Irmandade da Boa Morte, elas não só lutaram pelas cartas de alforria, elas reestruturaram, ressignificaram as relações referentes às religiões de matriz africana. Né? O direito de ter uma cerimônia para enterrar os seus entes queridos, o direito de poder cultuar a seus ancestrais, aquilo que eles acreditavam, os seus santos de devoção, né? As relações que elas constituíram, que trazeram na mente, né? De como se dá isso, a relação com a espiritualidade. E aí, quando eu falo isso, eu falo também dessa grande questão que é o enfrentamento das mulheres negras no pós-abolição, a construção de uma identidade negra criminosa. E essa identidade negra criminosa que foi feita em cima da população negra, ela antecede, né, os escritos de Lombroso, de Nina Rodrigues, de Gobineau, né? Até porque já nos anos de 1800 já estava se descrevendo nos anúncios dos jornais os negros fugidos. Então, é negro de perna torta, braço quebrado, né, poucos dentes na boca, mulher negra, fugitiva, né, tem um traço no rosto, quer dizer, você já foi, a busca de escravos fugidos, nesses anúncios, já descreve a identidade criminosa como fugido, como um elemento perigoso, entendeu? E aí o que acontece? Lombroso, Gobineau, principalmente Lombroso nas suas teorias, né? Nariz largo, pele escura, né? Seguido por Nina Rodrigues, os seus escritos, os africanos no Brasil, considerando a população negra já marginal, com traços marginalizantes e criminógenos, e colocando os indígenas como povos preguiçosos. Então, são os povos inadequados, indígenas e a população africana. E, a partir daí, essa construção dessa identidade criminosa, que negros, homens e mulheres negros, são perigosos,
são perversos, são inimigos e deve-se ter cuidado, isso é reforçado pelo racismo e a discriminação racial no Brasil. Exatamente. Né? Essa é a partir disso que é a construção desse racismo nesse país. Então, te ouvindo falar, né, eu estava assim, tava passando um filme, né, o projeto da lei anticrime, do ministro que não é mais ministro, né, que saiu, enfim, uma série de coisas que a gente não quer muito abordar, mas nós temos que trazer mais também para a atualidade, para pontuar, então, com isso tudo que tu nos disseste, nós temos um quadro mais ou menos muito claro do porquê a população negra hoje é mais estigmatizada e adoecida no país. Por quê? Porque é sempre tratada da mesma forma desde a abolição. E nesse sentido, eu te pergunto o seguinte, hoje, não é? Trazendo toda esse histórico que explica a criação dessa grande desigualdade que temos no Brasil, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós podemos fazer para melhorar isso? Como é que nós vamos mudar, desconstruir essa estrutura patriarcal, racista, misógina? O que é que a doutora Deise Benedito, com a sua experiência, o seu conhecimento, poderia sugerir para nós nesse momento de enfrentamento, onde as mulheres brasileiras, aqui na verdade, estão reunindo a sociedade civil para resistir a tudo isso que está acontecendo, a segunda pandemia no Brasil, que não é somente a pandemia sanitária do Covid-19, e sim o assassinato de muitas mulheres, os feminicídios. Né? Disso que a gente quer saber também. Quando eu falo de pandemias, né, eu falo da violência estrutural no Brasil, a violência contra as mulheres no Brasil, exercidas pelo patriarcado, desses homens que secularmente foram, né, instruídos, cresceram sob a égide da força e da violência sobre a mulher. Né? Quer dizer, esse é um fato, que também se estende aos homens negros. Né? E também se estende às mulheres brancas, né? Não, sim, eu estou dizendo no ponto de vista desse patriarcado. Sim. Quer dizer, por que os homens matam as suas mulheres? E aí eu estou dizendo negros e brancos. Certo. E aí eu faço uma divisão. Por que essa pandemia do feminicídio que nós estamos vivendo? Porque as relações que esses homens vivem é uma relação de posse dessas mulheres. Porque nós estamos numa sociedade, fomos criados numa sociedade que a mulher se torna um bem, uma propriedade desses homens. A partir do momento que estabelece uma relação, uma união estável, ou um casamento num cartório, aquela certidão de casamento ela vira uma nota fiscal, uma escritura de propriedade sobre aquela mulher. Compra de uma mercadoria, né? É uma mercadoria. E a partir daquela escritura de propriedade, aquela mulher se torna um bem para aquele homem. E a partir das relações que foram construídas, as relações de casamento no Brasil. Se nós formos voltar no processo da história do Brasil, como eram os casamentos? Eram arranjados, porque estava se discutindo não só os casamentos arranjados, era casamento de bens, era para aumentar o patrimônio, entendeu? Foi um aumento de patrimônio, daí a comunhão de bens. Essa questão da separação de bens no casamento é uma coisa nova, né? É uma coisa recentíssima. Recentíssima a separação de bens. Quer dizer, a partir do momento que no casamento o pai conduz a noiva e entrega ela para o marido, eu estou te entregando um bem, né? Sim. E você vai administrar esse bem. Ele passa a ser seu. Administre, né? E as mulheres, né, casando, passam a ter obrigações, como diz o próprio Código Civil, né, Nelson Hungria, né? As mulheres passam a ter obrigações, os homens obrigações, né, de manter a casa, manter a família, e as mulheres zelarem pelo bem-estar e a felicidade do cônjuge, né, do cônjuge. Do cônjuge. E aí, do cônjuge. E aí, nessa altura, o que você tem? Essas mulheres que até 1960, as mulheres brancas tinham que pedir autorização aos maridos para trabalhar. Quando as mulheres africanas vieram para o Brasil na condição de trabalhadoras, para serem trabalhadoras, onde eram serviciadas
violentadas e castigadas. E as mulheres brancas tinham que pedir até a década de 60 autorização para poder ingressar no mercado de trabalho, e onde as mulheres negras secularmente sempre estiveram. Claro. Sempre estiveram nesse mercado de trabalho. E quando a gente fala dos direitos das mulheres, principalmente em 1932, com o direito de voto, o sufrágio feminista, né? Os movimentos de mulheres que garantiram o direito a voto só foi possível porque tinha mulheres negras dentro de casa para cuidar dos seus filhos, para manter a casa limpa, para que essas mulheres tivessem condições de se reunir e discutir o seu direito ao voto, o direito à sua fala, o ingresso na sua universidade. Essa é uma verdade. E aí, outro ponto mais sério nisso tudo é que quando hoje eu estou vendo, mesmo com toda a movimentação das mulheres da sociedade civil organizada, a luta das mulheres por ingresso no mercado de trabalho, por salário justo, por condições de creche, pelo fim da inflação, uma série de coisas que historicamente foram lutas femininas, o que a gente tem? A gente consegue ingressar com a questão da Lei Maria da Penha. Mas o que acontece? A sociedade brasileira, né, ela é uma sociedade misógina, machista, sexista e violenta. E esses homens que hoje, com as condições da economia, né, oscilante, o que acontece? Muitas dessas mulheres, há muito tempo, estão indo para a frente de trabalho. Né? Elas falam assim, elas têm que trabalhar, elas têm que ajudar no sustento da casa, elas têm que se preocupar na compra do imóvel, no aluguel, né? Que essas são preocupações das mulheres, a manutenção dos filhos. E muitos homens não aceitam que suas mulheres ganhem mais do que eles. Mas tem um outro ponto importante também aí, não é, Deise? Desculpe se eu te interrompo, que nesse lapso temporal, também nós temos hoje, a nossa realidade retrata que muitas mulheres são chefes de família, são pai e são mãe, né? Não, e muitas mulheres são chefes de família porque rompem com esses maridos, né? Rompem com esse estado de violência. Então diz, com licença, eu vou à luta. E não são poucas mulheres que criam esses maridos sozinhos. Não são poucas mulheres que criam. E para nós, para as mulheres negras, criar marido sozinho vem desde o pós-abolição. Veio toda a vida, sempre criaram seus filhos sozinhos. Seus maridos iam para as outras cidades, constituíam outras famílias e tal, e a mulher administrava tudo isso. E aí eu digo uma coisa a você, quando a gente fala das relações que estão estabelecidas de raça e de classe, a gente tem um fenômeno muito terrível também, que essas mulheres que resolvem viver sozinhas, vão estudar, vão se manter, se tornam uma ameaça para os seus companheiros. Quando a mulher diz, eu vou para a universidade, ah, você não vai não, por que eu não vou? Eu quero estudar, eu quero melhorar a minha condição. Então, isso é uma ameaça pelos homens. Se a gente for observar, nós temos assim, dessas mulheres que são vítimas de violência, você tem mulheres que trabalham, a maioria são mulheres trabalhadoras, né? São mulheres que trabalham, que saem de manhã cedo, que vão trabalhar. Esses maridos, boa parte está desempregado. Boa parte desses maridos são dependentes químicos, usuários de drogas, tá bom? Também tem esse detalhe. E esses homens estão desgostosos com a vida, né? Eu sempre digo que existe a pandemia do feminicídio e existe também a necessidade de se ver que nós estamos numa sociedade que os homens estão cada vez mais violentos porque estão doentes. Os homens estão doentes porque eles estão perdendo a sua função a qual eles foram destinados, de provedor, porque eles estão sempre numa concorrência desumana e machista capitalista. Você é o que você tem. E quando esses homens não conseguem, né, administrar, né, essa condição que é imposta para eles, esse modelo social exploratório que se desenvolveu na sociedade brasileira, esses homens perdem a função. Diferente de nós, quando a gente está aflita, que a gente procura uma amiga para desabafar, para chorar, para falar, para achar uma solução, esses homens se calam, porque a educação desses homens na sociedade brasileira, homem que é homem não chora, homem que é homem não reclama. E aonde é que esses homens vão desaguar suas frustrações? É na mulher, é na companheira,
é espancando, é batendo. Ele não vai sair para bater num homem na rua. Ele chega para descontar na mulher e nos filhos dentro de casa. Porque aquela mulher, ela passa a ser o captador de toda a frustração daquele homem. Sim, então, por nada, por nada, ele espanca, ele bate, ele dá tapa, ele morre, ele mata uma mulher. Onde se mata a mulher? Como se mata uma barata com uma chinelada. Sim, é verdade. Quanto mais a nossa sociedade exige bens de consumo, projeção social, status social, pior é a violência dentro de casa. Quando a gente está vendo, durante essa pandemia, o número de mulheres que estão sendo espancadas, é porque ficar o dia todo com esses homens dentro de casa revela todas as frustrações de ambos os lados. E esses homens se espancam, esses homens, sabe? Então, vem à tona tudo, que essa pandemia ela traz duas coisas, os conflitos no espaço doméstico e os conflitos sociais seculares. De um lado, os conflitos sociais seculares é o quê? As chagas abertas da escravidão, que é a ausência de moradia digna, a ausência de saneamento básico, a ausência de acesso à saúde, a ausência de qualidade na educação, a ausência de transporte público, a ausência de medicamento, a ausência de um diálogo mais direto, dinâmico com essa população, não essa mídia baixa que a gente está aí, entendeu? Então, essas chagas é que estão abertas. Essas chagas estão abertas. Tá? Mas eu queria te interromper. Eu queria te interromper, desculpe, para que nós não passemos uma impressão errada. Concordo plenamente quando tu fala que temos uma população masculina doente no Brasil, mas não só. Eu não acredito somente nesse adoecimento, porque esta é uma pandemia mundial. Esta pandemia do feminicídio acontece na Europa, acontece na Austrália, enfim, na verdade, me parece que em boa parte ou na maior parte, isso está em decorrência justamente dessa sociedade patriarcal, onde a mulher também é considerada um bem, uma mercadoria. Então, não gostaria que passássemos para as pessoas que vão nos assistir, não, eles estão batendo e matando as mulheres porque estão doentes. Não, isso, na verdade, na minha maneira de ver, em grande parte, é porque eles são produtos, e nós também somos produtos dessa sociedade patriarcal, porque existem mulheres também que são muito machistas. Mas por quê? Porque é o que nos foi ensinado. Primeiro o homem, depois a mulher. O homem para o público, a mulher para o privado. Não é? O homem se projeta, a mulher está sempre atrás. Quer dizer, esse conjunto de regras que não fomos nós, mulheres, que determinamos, e nós estamos vivendo sob essas regras no mundo inteiro. É disso que se trata, eu acho. No Brasil, sim, temos essa... No Rio Grande do Sul, para te teres uma ideia, nós somos agora o 5º estado que mais mata mulheres. Sabe onde é que eu acho que está o problema? Não existem mais políticas públicas para as mulheres no Brasil. Não sei como é que é em Brasília. No Rio Grande do Sul, não existe mais. Até onde eu sei, o Ministério das Mulheres e da Família não tem orçamento. No Rio Grande do Sul, nós temos um orçamento de 20 mil reais, imagina, para as mulheres. Ora, como é? E ainda temos um presidente que é misógino. Vamos dizer a verdade, chamar as coisas como elas são. Qual é o recado para os homens em geral no Brasil? Porque muitos, nós temos uma pequena minoria que tem grandes posses, enfim, e até essa minoria ataca as suas mulheres, eles também matam as suas mulheres, não é? Então, eu acho que vai um pouco além disso. Nós somos o reflexo do que está na presidência da República. Eu vejo os homens autorizados a matarem as suas mulheres, com este reflexo, com este espelho. E é isso que eu acho que, no momento, pelo menos no Brasil, nós temos que dar um basta. Se as instituições que deveriam fazê-lo não fazem, e parece que toca a nós, mulheres, fazer alguma coisa, e vejo pelo Brasil inteiro, pelas lives, vejo também os teus movimentos por aqui, por ali. As mulheres estão se mobilizando porque virou um genocídio, não só da população negra, mas das mulheres em geral. É como tu disseste, hoje se mata uma mulher como quem dá uma chinelada numa barata. Ou seja, a mulher perdeu o direito à vida. Nós não temos mais direito à vida no Brasil. Como é que nós vamos resolver isso?
Olha, tem um lado para... Eu vou responder sua pergunta, eu vou te dar um exemplo. A essa hora, na TV Record, passa a Cidade Alerta. Aos finais de semana, das 6 da tarde até as 9 da noite, só é feminicídio. Todos os casos de feminicídio que ocorreu a semana toda ficam aparecendo na televisão. Já vi também. Fica aparecendo na televisão. E isso é terrível. Isso é horrendo, porque atinge a memória daquelas vítimas. Não estou dizendo não se noticiar um feminicídio. Fulano de tal matou com não sei quantos tiros a mulher dentro de casa. Feminicídio. Acabou. Mas não. Aí vai entrevistar a filha da mulher que morreu, vai entrevistar a mãe, vai entrevistar... Só falta entrevistar o cadáver. É verdade. Ainda banaliza. Né? Ainda banalização da vida das mulheres. Exatamente. Banalização total. E nós sabemos que a maioria desses homens, né, que foram criados, muitos deles em ambientes violentos, né, muitos desses homens, eles assistem isso e muitos se sentem potencializados a fazer a mesma coisa na semana que vem. Entendeu? Então, ele acaba matando. Vocês podem perceber que a forma, o modus operandi de matar uma mulher nessa semana vai se repetir durante a semana em outro lugar do país. Com a mesma forma, com facada, com tiro, sabe? A minha ex-namorada, minha ex-noiva, minha ex-mulher. É sempre do mesmo modo. Então, a televisão brasileira, ela tem uma responsabilidade terrível, principalmente quando violenta a memória, a história daquela mulher que foi vítima de feminicídio. Interessante esse aspecto que tu está trazendo. Tá? Sim. E a gente sabe como as coisas funcionam. Funciona através do inconsciente coletivo dos meios de comunicação que promovem uma lavagem cerebral numa população de baixa renda, tá? Que hoje tem acesso às novas tecnologias, mas tem na televisão, principalmente nesses programas que passa na hora do almoço ou no final da tarde, né? A violência impregnada. Quer dizer, mesmo depois de morta, essa mulher continuará dando audiência para que os produtos e os anunciantes vendam seus produtos nas emissoras de televisão. Quer dizer, é uma coisa violenta. E te digo, vou te dar um exemplo muito recente. Teve um caso no Rio de Janeiro em que uma menina foi estuprada dentro de uma van. Não faz muito tempo isso. Em que uma pessoa do meu convívio, homem, chegou ao comentário de dizer, mas também, olha a roupa como ela anda, para tu ver o ponto que está a sociedade, entendeu? A cabeça da mulher, ainda tem isso. Exatamente, a mulher é culpabilizada pela roupa, como se a roupa fosse a permissão de invasão de qualquer homem ou de qualquer outra pessoa. E aí, quando eu falo isso para vocês, tem uma questão mais séria, que essas mulheres, né, que são vítimas, né, que são violentadas na sua memória, os familiares também são violentados na sua existência. Né? Como é esses homens que matam as mulheres, a mulher na frente dos filhos, nas crianças de 2, 3, 4, 5 anos. Mais tarde, Deus livre que não aconteça, serão homens violentos, homens que vão entender que é normal matar facadas, que é normal matar tiros, que é normal espancar, entendeu? Essa que é a grande realidade que a gente tem que ver também. Sabe? Que lamentavelmente, essas mulheres são mortas na frente dos filhos. E esses filhos, deixa eu puxar um gancho aí. E uma coisa que a maioria das pessoas não se perguntam, e essas crianças que ficam órfãs, e muitas vezes daquele pai assassino também, porque ele mata a mulher, alguns matam, e depois ainda tem a coragem de se suicidar, né? Digo coragem para não dizer disfarçatez. E essas crianças, esse mar de órfãos, essa orfandade, o que vão ser dessas crianças, desses adolescentes? Que estrutura de família, que exemplo, que paradigma? O que é que nós estamos fazendo com essas crianças? Qual é a política de Estado que nós temos? Você aponta para uma coisa interessante, a ausência de orçamento
para cuidar dessas mulheres vítimas de violência e dos filhos dessas mulheres. A assistência social, a assistência psicológica, uma escola de qualidade para essas crianças, a formação desses jovens, desses adolescentes, porque essas mulheres muitas vezes moram na periferia, nos barracos, nas favelas, em condições sobre-humanas de existência, entendeu? E aí, como que essas crianças vão fazer? Essa avó que vive da aposentadoria, né? As avós que vivem da aposentadoria, como é que vão cuidar dessas crianças? As tias vão criar essas crianças, vão garantir essa questão de um atendimento psicológico. Porque quando acontece um caso nas grandes elites, que os homens da elite espancam suas mulheres, matam suas mulheres, fazem tudo isso. Mas a mulher faz o quê? Ou ela não denuncia, porque está em jogo os bens, o patrimônio familiar, mas ela vai procurar uma clínica psicológica, os filhos vão ter atendimento psicológico, né? Na escola e fora da escola, estudam em bons colégios, vão ter um aparato familiar que garantam que eles, depois de uma certa idade, vão estudar nos Estados Unidos ou vão para a Europa, né? Sim. E as nossas mulheres... desigualdade, né? Exatamente, quer dizer, isso está aí, isso está posto. E quando a gente fala de orçamento, quando a gente fala da desconstrução, né, de políticas públicas para as mulheres, nós estamos falando disso também, porque muitas vezes vai sobrecarregar, principalmente nas mulheres de baixa renda, a criação dos netos, porque foram mulheres que criaram suas filhas sozinhas, vão criar os netos também sozinhos. Você está entendendo? E você tem um círculo. Os problemas sociais cada vez mais se agravam cada vez mais. E com um detalhe que eu quero chamar a atenção, como eu trabalho, sempre trabalhei na área de política criminal e penitenciária, né? E já fui várias vezes aí no Rio Grande do Sul, né? No Presídio Central, no Mar de Pelletier, tudo. As mulheres que estão nas prisões, quem são essas mulheres hoje, que são mais de 64% da população prisional? Nós estamos hoje com mais de 60 mil mulheres presas. São mulheres que foram vítimas da violência doméstica, são mulheres que são chefes de família, semi-analfabetas ou analfabetas funcionais, que, pela função da afetividade, que eu chamo do narcolirismo, né, acabam adentrando no tráfico de drogas. Muitas vezes levadas pelos companheiros, ou quando não, devido às relações das facções, são obrigadas a gerenciar os negócios porque os companheiros estão presos. E essas mulheres que estão presas no tráfico privilegiado, que a grande maioria são mulheres chefes de família, são mulheres que sofreram violência doméstica, né? Que sofrem também o assédio das facções para continuar os negócios. É verdade. Quando não assumem a culpa pelos seus companheiros, né? Exatamente. Acabam indo para a prisão, porque para as mulheres o tráfico não é um enriquecimento. Para essas mulheres o tráfico é uma forma de aumentar a renda dentro de casa. Porque se nós formos ver a questão de sobrevivência dos filhos, se você for observar, né, o quadro da violência doméstica, qual é o empobrecimento dessas mulheres, né? Hoje a gente está aí com a história da renda emergencial. Quem é que está na fila da renda emergencial? Mulheres pobres, pretas, que estão ali se expondo, né, a um contágio do Covid para segurar aqueles R$600. É cruel e desumano. Cruel e desumano, porque muitas dessas mulheres eram vendedoras ambulantes. Muitas dessas mulheres perderam seus empregos como diarista ou perderam o emprego na casa de família. E sem contar que muitas dessas mulheres que estão furando o isolamento social é porque estão sendo pressionadas pelos seus patrões a continuar trabalhando. Porque, olha, se você não vir, vem outro no seu lugar. Quer dizer, existe um assédio, né, terrível sobre essa população de isolamento social. E quando eu falo desse isolamento social, Denise, tem dois fatos. As mulheres pobres e negras que moram nas favelas, nas periferias, sempre viveram isolamento social. O contato social que elas têm é na casa das suas patroas, né, que não podem deixar de trabalhar. Essas patroas que começaram a contaminar as empregadas domésticas,
né? Essas pessoas que começaram a contaminar as diaristas. E quando a gente vai falar da linha de frente no combate do coronavírus, quem são essas mulheres da linha de frente? São as mulheres das empresas terceirizadas que estão lá lavando o hospital, limpando o ônibus, limpando, e sem os equipamentos necessários. E estão lá sendo expostas. E quando chegam nas suas casas, muitas moram num quarto de cozinha, numa viela, né? Nessas favelas terríveis que a gente conhece no nosso país todo, que não tem nem espaço para tirar a roupa que veio do trabalho, porque o beco é estreito e o que você tem é uma porta, entendeu? E naquela porta, que é aquele quarto de cozinha com menos de 40 metros quadrados, está ela, os 4 filhos, entendeu? Está ela, os 4 filhos e o marido, que muitas vezes está desempregado, que é um vendedor ambulante, que é um cara que faz bico, que é pedreiro, marceneiro, que é mecânico, que está aí também, que é o motoboy. Então, essa que é a realidade que a gente está vendo num processo pandêmico, entendeu? Que vai para além. E é lógico que as relações dentro desse ambiente, elas se tornam piores, porque aquele homem está desempregado, né? Ela que tem que levar o dinheiro. Se ganha uma cesta básica, muito bem, obrigado, show de bola. Mas cadê o dinheiro do álcool? Cadê o dinheiro do sabão? Cadê o dinheiro? Cadê a água nessa comunidade para segurar a higienização? Quer dizer, essa que é a questão que eu estou colocando. E aí, a responsabilização dos nossos pseudo-governantes, que estimulam a retomada do trabalho, porque tem uma dívida com o empresariado que não foi nós, mulheres pobres, que fizemos para a sua eleição. Sabe? E aí fica esse incentivo a voltar, pressionando direto e reto essa população a voltar para o trabalho. E essa população é pressionada, aquelas que ainda têm emprego, a voltarem a trabalhar, a continuar trabalhando. Quer dizer, as mulheres hoje estão da seguinte situação: ou morre pelo vírus, ou morre pelo tiro ou a facada do marido, violento dentro de casa. Sim. Essa que é a grande questão. E esse marido também está desesperado, porque ele foi criado com a obrigação, entendeu? De prover dentro de casa. E aí tem que depender da mulher para fazer o corre, porque hoje ela pega, faz ela trabalha como ajudante de faxina numa limpeza dentro de um ônibus, entendeu? E aí ela volta para a casa dela. Agora, aquelas que não estão trabalhando, entendeu? Porque a economia, ela cai. E ela cai para todo mundo. Ela não está escolhendo para quem vai cair. Mas os mais prejudicados vão ser as mulheres pobres, as mulheres negras, as mulheres desprovidas de qualquer atenção social no Estado brasileiro. Então, eu falo que nós estamos num Estado inconstitucional de coisas, entendeu? Um Estado inconstitucional. É isso. Um Estado inconstitucional. Em geral, quando nós estamos para concluir a nossa conversa virtual, a gente pergunta como é que a nossa convidada vê a nova normalidade, porque é assim que estão chamando, né? No mundo inteiro, a nova normalidade. Como é que nós vamos fazer essa pergunta para Deise Benedito sem parecer uma retórica vazia? Porque num país com tantas desigualdades, o que é que pode se dizer dessa nova normalidade? Nós podemos, talvez, referir uma utopia, aquilo que gostaríamos, mas pelo estado que nós estamos vivendo hoje, que é quase um estado de guerra, com esses avanços autoritários às instituições, a esse desprezo pela vida, inclusive com o voucher pandemia, o voucher, esse emergencial, que ainda não foi pago sequer a todos, e cria uma série de entraves para dar R$600 às pessoas. O que é que nós podemos perguntar para Deise? O que tu vê daí para frente, antes de passar para a Heloísa? Eu vejo pós-pandemia muito semelhante ao pós-abolição. Sem emprego, sem moradia, porque muita gente vai ser despejada, sem emprego, sem moradia, sem escola, principalmente com essa história do Enem, né? Porque muitas crianças, adolescentes, não têm, 49% da população não tem acesso à internet, não tem acesso a celular. E se a mãe tem um celular em casa, é um único celular,
com internet, e ela vai ter que optar, ou carrega o celular para a filha poder estudar, ou vai comprar um botijão de gás para fazer comida. Essa que é a realidade. E a falta de espaço, porque os filhos de rico vão para o seu quarto estudar tranquilamente no seu notebook, com o seu hi-fi, com todas as parafernálias necessárias para que faça os seus estudos. Agora, num quarto-cozinha, com o banheiro do lado de fora, principalmente aquelas que moram em cortiço, aonde? Cadê o espaço para essa criança, para esse jovem estudar? Cadê o espaço? Cadê o silêncio? Cadê a privacidade para essa jovem poder continuar os estudos, para poder prestar o Enem? Então, nós sabemos que o não adiamento do Enem vai prejudicar potencialmente 60% de jovens pobres e negros desse país que não têm acesso às novas tecnologias. Essa que é uma grande verdade. Não vão ter condições de se preparar para nada. E isso é um fato. O outro fato do pós-pandemia é você ter um grande número de desempregados, que nós já tínhamos um número elevado antes da pandemia. Essa questão vai aumentar de desempregados, se readequar às novas formas de trabalho e à exploração capitalista desses novos trabalhadores que vão ingressar no mercado de trabalho. Porque muita gente quebrou. Muita gente quebrou. E aí, essas pessoas de baixa qualificação, que só tem até o 2º grau incompleto, também vai perder esse trabalho. E vai trabalhar onde? Vai fazer o quê? Entendeu? Essa que é a grande questão. Quando eu vejo doações de equipamentos de não sei quantos milhões de grandes empresas, eu gostaria que essas empresas também investissem na qualificação daqueles que foram desempregados pós-pandemia, que absorvesse essa população pós-pandemia, entendeu? É importante que essas grandes empresas também absorvessem essa população e priorizando principalmente as mulheres chefes de família, sabe? Essa que era uma grande questão, que muitas estão perdendo a sobrevivência. E aí eu penso que esse ano também a gente tem um ano de eleições para vereadores, né? E vereadoras em todo o país, aí vai nascer, vai brotar da terra soluções, né? Soluções inimagináveis, né? Do novo processo de construção do Brasil. Um país que está quebrado, um país que está desgovernado, literalmente. Mas tem que fazer uma última provocação, desculpe te interrompendo. E não seria talvez uma oportunidade de mulheres, dessas mulheres maravilhosas, ativistas, porque toda mulher que sai de manhã cedo para trabalhar não deixa de ser uma ativista social. Não seria uma oportunidade de talvez nós, mulheres, ingressarmos maciçamente na política para que finalmente pudéssemos fazer políticas públicas para as mulheres e para as famílias? Será que isso não representaria um início de mudança nessa estrutura toda que a gente está falando? Eu concordo com você, mas desde que para que essas mulheres, que somos, enquanto mulheres, negras, brancas, pobres, jovens, se sentíssemos agentes políticos de fato e de direito. E quando eu falo agentes políticos de fato e direito, eu falo assim, o que é ser um vereador? O que pode um vereador fazer? O que não pode um vereador não fazer? Como é o regimento das câmaras do vereador? O que pode ser proposto? O que é possível se fazer? Como eu trabalho com uma mobilização para fazer passar um projeto político na Câmara dos Vereadores? Porque não adianta, você tem vocação, você fala bem, não basta apenas falar bem. A gente tem que formar mulheres, nós temos que formar mulheres. Sabe? Eu acho que o Rio Grande do Sul tem uma tradição interessante. Nós estamos fazendo isso. Nós já as promotoras legais populares, sabe? Tem que pegar essas mulheres promotoras legais populares, pessoas extraordinárias que eu conheço no Rio Grande do Sul, e fazer uma formação política no sentido que, para além de discutir gênero, violência, raça, é discutir a construção política do país a partir de um olhar feminino. Um olhar feminino em que envolva o princípio da desigualdade, né? Porque uma mulher branca ou negra que tem um nível superior não pode olhar outra companheira que não tem nível superior com disfarçatez.
Porque aquela mulher que não tem nível superior, ela tem um conhecimento que a universidade não dá, sabedoria de vida. É verdade. E isso a academia não ensina, é no dia a dia. E aí, como que a gente faz, como nós desenvolvemos um projeto político feminista antirracista, porque não basta dizer eu sou contra o racismo, mas na hora da divisão do bolo, eu privilegiar sempre minhas amigas brancas bem-nascidas. Claro. É essa que é a grande questão, né? E aí eu coloco como a gente faz para formar essas mulheres, e aí é voltar para as comunidades eclesiásticas de base, que é ir na casa de uma companheira e levar um bolo e cada uma traz um pedaço de coisa para comer, e vamos fazer a discussão política, o que é ser uma vereadora, você entendeu? Então, deixa eu te dar uma boa notícia, porque no Rio Grande do Sul, diversos coletivos de mulheres já estão fazendo isso, não somente dentro dos partidos, mas dentro das instituições, para ter um efeito multiplicador na nossa sociedade. Então, isso já está em movimento, apesar de pairar essa nuvem cinza sobre as próximas eleições. Mas o Rio Grande do Sul não vai deixar passar isso. Nós estamos realmente nos capacitando para auxiliar as companheiras, as colegas que quiserem se candidatar, nesse sentido que tu estás falando. E é isso que eu acho, exatamente isso que tu disse e que nós estamos tentando fazer aqui, que o Brasil inteiro tinha que fazer. As mulheres tinham que se mobilizar nesse sentido, apesar da pandemia, apesar de tudo, sabe? Porque eu não vejo outra saída para esse país que não seja o ingresso na política de mulheres e de pessoas negras, não importa, sendo homens ou mulheres. Nós temos que estar em todos os espaços para que isso mude, porque senão nada vai mudar. E eu acredito na potencialidade dessas mulheres da periferia, dessas mulheres que se organizam dia a dia, essas mulheres que administram uma casa com 7, 8 filhos, sozinha, e criando netos, e bisnetos, e sobrinhos, e agregados. Eu acredito, se uma mulher é capaz de administrar uma casa, conhecendo o funcionamento dessa casa, essa mulher vai ser capaz, conhecendo os ritos das câmaras de vereadores, como elas vão fazer? Porque o ato da política é o convencimento e a negociação. Então, como essas mulheres vão ter que aprender a negociar os nossos projetos? O que vai estar em jogo? Porque é um enfrentamento ao machismo, ao sexismo, ao racismo e à discriminação que elas vão enfrentar dentro desses homens que secularmente estiveram nesses espaços de poder. Então, eu acredito que essas eleições vão trazer várias novidades. Não vão ser várias novidades. Principalmente, temos que estar atento aos processos também das igrejas neopentecostais, entendeu? Que também vão vir com força. Já estão, porque o processo pentecostal no Brasil, ele passa por um processo que começa na década de 80. Enquanto nós, esquerdas, estávamos discutindo a teologia da libertação, eles estavam sorrateiramente se organizando, angariando fundos para começar a comprar espaços públicos, pegar um cinema, fazer uma igreja, pegar um outro salão de baile, fazer uma igreja, ter dinheiro para comprar uma concessão de uma rede de televisão e começar o doutrinamento ou a recolonização. Porque os primeiros que chegaram no Brasil chegaram com a espada e a lança. Agora eles estão chegando com a Bíblia e o fuzil. Então, essa que é a questão que nós temos que ter bem claro, que é o grande desafio de criarmos um novo pragmatismo ideológico e libertário para as mulheres, que a espiritualidade ela cabe em todas as religiões. Claro. Agora, não podemos ter um segmento de mulheres que sofrem a violência doméstica, né? Principalmente mulheres evangélicas que são espancadas e mortas no interior das suas casas, principalmente por conta de um pastor que nunca se tem a dignidade de fazer uma pregação contra a violência contra a mulher. Ao contrário, vai no primeiro pescamento e diz, corrija a sua mulher, segundo eu não sei quem falou lá. Percebe? Então, tem alguns que estão pregando a obediência cega aos maridos, né? Aos homens. É isso. E eu estou voltando em Nelson Hungria, eu estou voltando no Código Civil do século XIX, do século XVIII,
a obediência, as bulas papais. Essa que é a grande questão. Nós estamos voltando às bulas papais. E é isso que a gente tem que desconstruir, sabe? É isso que a gente tem que deixar que essas mulheres tenham nessa condição de obediência e aceitem espancamentos, aceitem estupros, aceitem a violência, aceitem o assédio que é feito com as filhas, as relações proibidas entre homens e filhas, de maridos e filhas, que acontece, entendeu? Essa coisa, a exploração sexual no interior da casa, sabe? Essa coisa tem que ser trazida de uma forma bem clara e bem objetiva. Cada um cuide da sua religião, desde que a sua religião não te oprima, não te desqualifique enquanto pessoa humana. Entendeu? Até porque nós temos no... Oi? Até porque nós temos na Constituição, o Brasil é um país laico, né? As pessoas esqueceram disso, né? Sim. E, lamentavelmente, a política neopentecostalista, eles fizeram um projeto político de direita conservadora, Opus Dei universal. E ninguém se ligou. O que nós temos hoje? O projeto político era chegar no poder, chegaram. E nós temos o que no Brasil? Nós temos uma elite escravista, uma elite conservadora, preconceituosa e violenta, e truculenta. Onde os nossos representantes, né? Eu não votei, se sentem no direito de mandar todos aqueles, né, os inadequados para as covas e para as prisões. Essa que é a grande realidade. Né? Então, nós temos um grande desafio. Então, hoje, essas eleições, se ocorrerem as eleições, não sei, né? Tudo pode acontecer nesse país. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, mas se ocorrerem as eleições, nós temos que preparar as candidatas. Né? E elas têm que ser muito preparadas. Sabe? Elas não precisam vir com um diploma de pós-doc. Sabe? Elas vêm com o próprio diploma de 2º grau, sim. Entendeu? Mas trazendo com elas uma sabedoria ancestral. Uma sabedoria de resistência, uma sabedoria de compromisso, uma sabedoria de se preocuparmos uns com os outros. E essa pandemia nos está dando a oportunidade de nos vermos como extensão do outro, como continuidade do outro. Né? A partir do que que eu vivo, outros possam viver, né, em paz, tranquilidade e abundância. Eu acho que é o grande desafio. Que prevaleça a solidariedade, né, e a fraternidade no Brasil, né? Menos armas, mais educação, mais saúde, né? E menos... Enfim, vou parar por aqui, vou passar para a Heloísa para nós concluirmos esse nosso encontro maravilhoso. Teríamos que ter um dia inteiro, no mínimo, para continuar falando, porque há muitos assuntos que nós não conseguimos abordar, né, nessa hora, mas gratidão, muito obrigada pela tua presença, pela tua contribuição. Continua sendo essa mulher maravilhosa e guerreira que nós temos aqui nesse país. Grande beijo para ti. Vai, Elô. Mas não vai embora ainda. Nós queremos saber agora um pouquinho da Deise. Como é que é a Deise mulher? Como é que é a Deise no século XXI? A mulher Deise no século XXI. Conta para nós um pouquinho da tua vida. Abre teu coração conosco. Tá bom. Eu venho de uma história de vida, a minha história de vida me propiciou chegar no século XXI, né? Eu fui adotada com 1 ano de idade, né? Sou filha adotiva, fui adotada por 1 ano de idade por um casal branco, né? Minha mãe era descendente de italianos recém-chegados no Brasil, em São Paulo, e meu pai, né, era do interior da cidade de São Paulo. E a minha mãe, Alzira, ela fez um fato inédito para a época, nos anos 40. Ela morava no interior da cidade de São Paulo, né? Trabalhava na roça, ela se rebelou e veio trabalhar em São Paulo, foi trabalhar numa fábrica, né, de chocolates, na Lacta, e lá ela conheceu meu pai, 10 anos mais novo, com a família do meu pai, todos contra o casamento. Ela pegou e falou, vamos embora casar, e casaram, e viveram mais de 40 anos juntos. Como eles não poderiam ter filhos, eles resolveram, então, me adotar, porque a minha mãe biológica, diante de toda a situação de pobreza e de miséria, ela tinha opção, ou ficar comigo e meu irmão, né, e meus outros irmãos, ou me dar em adoção. Então, num gesto de amor, né, que só quem ama é capaz de fazer isso,
a minha mãe me deu em adoção, né? E foi trabalhar em casa de família, foi ser cozinheira de forno e fogão, e foi ser cozinheira na família Médici, lá em São Paulo, na casa dos Médici. E minha mãe, como elas fizeram o acordo de uma adoção plena, minha mãe biológica me via às escondidas, me via crescendo, indo para a escola, tudo direitinho às escondidas. Mas a minha mãe, eu sempre fui uma criança muito curiosa, então eu sempre perguntava para minha mãe, por que eu sou preta e a senhora é branca? Minha mãe, é porque você caiu naquela chaminé ali. E aí eu nunca acreditei da caída da chaminé. E eu, com 6 anos, vi a certidão de nascimento, vi os nomes diferentes, e sempre procurei conhecer a minha família de origem. E toda vez, no bairro que eu morava, eu vi uma mulher negra com os filhos, eu pensava que era minha mãe com os meus irmãos, porque dentro de mim minha mãe estava viva. E aí, aos 16 anos, depois de várias buscas, uma vizinha falou onde a minha mãe morava, e eu tive a oportunidade de ir num bingo, ir num bairro do Campanário, perto da minha casa, numa favela toda de barraco, e aí eu tive a oportunidade de conhecer minha mãe, né? Minha mãe biológica, meus irmãos biológicos morando em condições desumanizantes. E a partir daí eu sempre ajudei minha mãe biológica e os meus irmãos na medida do possível, né? E anos depois, já que a minha mãe ficou sabendo que eu conheci minha mãe biológica, ela ficou triste, eu falei, olha, eu conheço ela há mais de 5 anos, eu nunca deixei aqui, porque eu reconheço. Então, eu digo que a minha mãe biológica foi um exemplo fantástico, porque mesmo depois que ela me deu, ela foi para trabalhar, ela conseguiu comprar um terreno, meu irmão conseguiu fazer uma casa digna para ela, entendeu? Ela sempre trabalhou, conseguiu na década de 70 se aposentar, e ela construiu. Então, ela também foi um exemplo, né, de criar os filhos sozinha, apesar de todas as situações de violações de direitos, mas ela conseguiu. Então, eu tive o privilégio de ter 2 mulheres muito especiais na minha vida, né? 2 mulheres que deram suas vidas por mim, né? Literalmente. Uma deu parte dela, que é dar um filho para que essa filha vivesse, e outra que deu a vida para me criar, para me educar. Então, eu sou muito grata às minhas mães. Então, eu sou resultado de mulheres que insurgiram, né? A minha mãe de criação que insurgiu quando vai crescer, vai se casar com um homem 10 anos mais velho, e ela sempre me ensinou uma coisa, nunca dependa de homem para nada. Se um dia você casar, você tem que ter o seu dinheiro, tem que ter sua independência, para não depender nunca de homem, entendeu? Se não der certo, dá um pontapé. E se um dia ele levantar a mão para te bater, pega o que você tiver na mão, dá nele, entendeu? E já disse para ele, nunca levante a mão para mim, porque senão eu te mato. Minha mãe sempre falava isso, né? E ela falava sempre que nós, mulheres, temos que ter o dinheiro para comprar nossa calcinha. Nunca depender de um homem nem para comprar uma calcinha, que na primeira oportunidade ele vai bater na gente e vai jogar na cara. E a minha mãe biológica também, ela ensinou isso, sabe? Ela sempre foi uma mulher independente, uma mulher que criou os filhos, que sempre trabalhou, que sempre batalhou. Depois de aposentada, ela fazia comida para fora, ela era passadeira, ela lavava roupa, ela sempre se virou. Então, esses 2 exemplos de mulheres que fizeram eu ser essa mulher que eu sou hoje no século XXI, né? Eu acho que eu devo a elas, aonde elas estão agora, que estão já no plano espiritual mais elevado, eu devo a elas ser quem sou. Foi com essas mulheres que eu aprendi a ser quem eu sou, né? E viver independente, né? Não casei, não tive filhos, e não tive filhos por uma opção, porque eu disse, eu nunca vou querer repetir, né, a situação de várias mulheres que eu conheço que passam a vida toda nas barras do tribunal atrás de uma pensão para criar os filhos. Eu falei, meus filhos não merecem isso, né? Então, aonde eles estão bem, né? Eles sabem que nesse processo dessa encadernação, eles não poderiam vir, e eu fiz uma opção, né? Talvez pela ausência de direitos da minha mãe biológica e talvez por todas as violações seculares da população negra, né, que viveu nesse país, eu me vejo na obrigação, com toda a educação que eu tive, o conhecimento que eu adquiri na universidade, de devolver para a sociedade. Hoje eu poderia, se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu poderia ser uma dessas mulheres que sofrem a violência, eu poderia ser uma dessas mulheres, né, que tem os filhos nas prisões, ou mesmo ser uma mulher atrás das grades. Então, a minha obrigação é justamente atuar em defesa para que todas as mulheres, né, que eu conheço, e principalmente as que eu não conheço, que eu apenas conheço através da grade, quando eu vou fazer uma visita no presídio feminino, tenham a vida em abundância.
tenha uma vida digna, livre de violência. Então, eu acho que a minha vida como ativista, eu gosto do que eu faço, me dá prazer em fazer isso, sabe? Porque eu acho que é importante, sabe? Eu não ser apenas mais uma mulher negra na sociedade com título, né, com título de mestre, com nível superior, com especialização, não. Eu acho que o meu compromisso é maior. Muito foi me dado. Então, eu tenho que devolver para a sociedade tudo aquilo que a vida e o universo me deu. Então, eu não faço mais do que a minha obrigação, do que conversar com as pessoas em live, estar presente nas atividades que me convidam. Isso me dá um prazer muito grande, porque eu tenho que devolver para a sociedade tudo aquilo que eu recebi, né? Em saúde, em conhecimento e, principalmente, em compromisso com a vida das pessoas, né? Então, eu acho que eu não faço mais do que a minha obrigação. E nós agradecemos muito por tu teres feito essa escolha, porque são milhares de mulheres que se beneficiam olhando para mulheres como tu. Muito obrigada pela tua existência, muito obrigada por ter compartilhado esses momentos maravilhosos com a Heloísa e comigo no Planeta Digital. Verdade, Deise. Assim, a gente te agradece imensamente e eu tenho certeza que as tuas mães e os teus amigos têm muito orgulho de ti, pela caminhada que tu já fizeste até agora, e pelo muito que tu representa ainda para a classe que ainda precisa de ti. Né? Estamos juntas. Todas. Todas. A América Latina vai ser toda feminista. Se Deus quiser, e haverá de ser. Verdade. Obrigada. Obrigada. Planeta Digital agradece por tu ter vindo. E vamos pegar a panela aí, gente. Vamos Hoje tem panelaço, daqui a pouco. Tchau, boa noite para todos aí. Boa noite, beijo.